Fala galera, beleza? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Clubismo Zero, tá? E hoje eu vou começar já com polêmica. Já vou lançar polêmica na mesa porque eu sou brabo. Quem é o maior? O Vasco ou o Flamengo? Tá? Ambos os escudos são muito bonitos, né? O Vasco com um pouco mais de detalhes, mas são ambos escudos lindos. Eu acho o escudo do Vasco mais show de detalhes, né? A forma do escudo é mais bonito, mas eu acho as cores do Flamengo mais bonita, tá? Então, para mim, é um empate já no escudo, certo? Para vocês verem como é esse clássico, até no escudo, as torcidas aí discutem, tá? No Instagram, no Twitter, enfim. Vamos lá. Os critérios para análise vão ser os seguintes: os principais títulos oficiais, tá? Então, o que? Brasileiro, Campeonato Estadual, Libertadores, Mundial, Copa Sul-Americana, Recopa, tá? Todos esses vão ser considerados aí critérios para análise de quem é o maior time, beleza? Rebaixamentos. Vamos considerar também aqui os rebaixamentos, tá? E a terceira observação não é para esse vídeo específico, é para um próximo vídeo que eu possa fazer, tá? Em caso de times de regiões diferentes, consideraremos os campeonatos estaduais como equivalentes, ou seja, vamos supor que eu pegue Cruzeiro para disputar com o Palmeiras. São estados diferentes, tá? Então não tem como eu comparar o mesmo campeonato. Então vou considerar o Mineirão equivalente ao Campeonato Paulista, beleza? Estaduais, certo? Entendido? Então vamos para o primeiro critério aqui. Opa, não, antes tem a observação, né? Sobre o placar geral, exatamente, quase que eu esqueço. Vai ser dado da seguinte forma: por exemplo, se o Flamengo tem mais cariocas que o Vasco, 1-0 para o Flamengo, tá? Se o Vasco, vamos supor, tem mais brasileiros que o Flamengo, tá? É só uma suposição, tá, gente? 1-0 para o Vasco no brasileiro, então ficaria 1-1 no placar geral, tá? Entendido? Então, quem tem mais títulos de determinada competição leva o ponto. Se ambas as equipes tiverem o mesmo número de títulos, fica um empate e cada equipe leva um ponto, beleza? Vamos lá então. Campeonato estadual, o Carioca. Bom, Carioca aqui que é um campeonato aí legal, né, de se ver. Era mais legal antes, mas hoje em dia, com esse regulamento pífio do campeonato, ficou até meio chato de assistir. Mas o Flamengo ele tem vantagem aqui, tá, nesse campeonato. Tem 36 títulos, enquanto o Vasco tem apenas 24. Só que tem uma observação aqui que o Vasco ele começou a jogar apenas em 23, tá? Em 1923. E ganhou o bicampeonato em 24. Ou seja, quando o Vasco começou a jogar o Carioca, o Flamengo já era tetracampeão. Ele ganhou em 14, em 15, em 20 e em 21, certo? Mas, pessoalmente falando, tá? Torcida do Vasco, não me xingue. Eu não acho que se o Vasco jogasse desde o início, como o Flamengo jogou desde o início, eu não acho que o Vasco passaria do Flamengo em número de títulos, tá? É minha opinião. Pode ser que passasse, pode ser que passasse, mas eu acho que não faria diferença. Então, é 1 para o Flamengo e 0 para o Vasco. Copa do Brasil. O Vasco ele tem apenas um título, tá? Foi conquistado em 2011 com aquele timaço do Vasco que disputou também o Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, tá? Até o fim. E o Flamengo tem 3 títulos: o de 90, o de 2006 e o de 2013, tá? O Flamengo que na década de 90 ganhou aí 3 competições importantes. Ganhou a Copa do Brasil, o Brasileiro e também a Mercosul, tá? Então, o Flamengo não teve só a década de 80 aí como década muito boa. A década de 90 também foi boa para o Flamengo, tá? Então, até agora aqui, 2-0 para o Flamengo. Campeonato Brasileiro. Bom, o Vasco ele tem 4 títulos, tá? Em 74, em 89, em 97 e em 2000. O Flamengo ele tem 6 títulos: em 80, em 82, 83, 92, 2009 e 2019, tá? Por que eu coloquei esse asterístico aí nos títulos do Flamengo? Bom, porque o título brasileiro de 1987 é oficialmente do Sport Recife, certo? Apesar disso, a Copa União conquistada pelo Flamengo nesse ano é considerado também título nacional pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, certo? O que é que eu acho a respeito disso? Bom, na minha opinião,
O campeão verdadeiro de 87 é o Flamengo, tá? Por quê? Qualquer um que sabe daquela história, do que ocorreu naquela época, sabe que o merecedor do título é o Flamengo. Inclusive o Eurico Miranda, que era presidente do Vasco na época, né, assumiu mais tarde que o Flamengo era o verdadeiro campeão de 87. Tem até vídeo aí no YouTube, se vocês querem pesquisar depois, fiquem à vontade, tá? Porém, o STF disse que não, que é o Sport que é o campeão de 87. E a CBF disse que respeitaria. Então, eu estou considerando aqui 6 títulos para o Flamengo, tá? Até porque para essa comparação não faria diferença. O Flamengo, mesmo com 6 títulos, tem mais brasileiros que o Vasco. Então, 3-0 para o Flamengo. Vamos agora aqui para a Copa Sul-Americana. Bom, pessoal, cada um tem um título. O Flamengo ganhou em 99 e o Vasco em 2000. Ah, mas não era Sul-Americana, era Mercosul. Não importa. É a mesma competição com um nome diferente, tá? É a mesma coisa que, por exemplo, você tem um filho. Aí você coloca o nome dele um nome feio. Você coloca, sei lá, Garimpo. Garimpo, o nome dele. Aí ele não gosta do nome. Quando ele faz 18 anos, ele muda e bota para Lucas o nome dele, certo? Ele é a mesma pessoa, não é? Só trocou de nome. A mesma coisa é a competição. São os mesmos moldes. É a segunda competição mais importante do continente depois da Libertadores, tá? E só trocou de nome. Então, deixou de ser Mercosul, passou a ser Copa Sul-Americana, certo? Então, cada um tem um título. O Vasco ganhou em 2000 e o Flamengo em 99. Copa Libertadores da América. Olha só, o desejo, o sonho de consumo de qualquer time sul-americano é a Libertadores da América. O Vasco ele tem um título, certo? Ganhou lá em 98 com um time espetacular de Juninho e companhia, certo? Aquele time que botava medo mesmo e nos outros times brasileiros, era um time espetacular. E o Flamengo tem 2 títulos. Ganhou em 81, né, com o time também espetacular do Zico, do Leandro, do Júnior, do Nunes, do Adílio, enfim. Galera toda lá, aquele time era excelente. O Flamengo foi base, né, da seleção da Copa do Mundo de 82, a seleção que muitos reconhecem como a melhor seleção brasileira de todos os tempos. E olha que a gente teve boas seleções. Teve a de 58, 62, teve a de 70, teve a de 2002 que também era uma excelente seleção, a de 2006 também que não ganhou a Copa, e a de 82 para muitas pessoas é considerada a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Realmente foi uma justiça não ter ganhado aquela Copa do Mundo. Mas voltando aqui para a comparação, o Flamengo também ganhou em 2019, com um outro time massa também, né, um time espetacular, comandado pelo Jorge Jesus, tinha Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, bom, enfim, a zaga também era muito boa, os 2 laterais experientes de Europa, enfim, o Flamengo realmente tem um time massa e mereceu ganhar aquela Libertadores. Mundial. Antes de passar aqui, já deixar claro para vocês uma coisa. O Mundial, eu estou considerando aqui os intercontinentais e os mundiais da FIFA, tá? Por quê? Porque a própria FIFA reconhece a Copa Toyota, né, os campeonatos intercontinentais como campeonatos mundiais. Então, times como Grêmio, como São Paulo, como Santos, têm títulos mundiais, certo? Se for considerar apenas os títulos mundiais da FIFA, os únicos times que têm mundial são São Paulo, em 2005, o Corinthians, em 2012 e em 2000, né, que foi aquele título polêmico, sem a Libertadores, o Internacional em 2006, tá? Aqui times do Brasil que eu estou falando, beleza? Todos os outros, Flamengo 2019, Inter 2010, Atlético Mineiro de 2013, enfim, esses não ganharam aí. Grêmio 2017 não ganharam o Mundial de Clubes da FIFA, tá? Mas a FIFA reconhece o Intercontinental como um Mundial, então sim, eu vou considerar o Mundial aqui também, tá? O Flamengo tem um título em 81, enfiou 3-0 no lombo do Liverpool, né? Foi um massacre histórico ali na história do Flamengo e na história do Liverpool, tá? Inclusive a torcida até hoje comemora, né? Canta uma música falando sobre aquele momento histórico. E o Fluminense, infelizmente, o Vasco, Fluminense não, o Vasco, perdão, infelizmente não tem nenhum título mundial, certo? Jogou o Mundial, né, o Intercontinental, em 98 e perdeu para o Real Madrid, que também é um time espetacular, liderado ali pelo Raul, beleza? Bom, a Recopa Sul-Americana.
Vamos lá. O Flamengo tem um título, conquistou sua primeira Recopa em 2019. 2019, 2020, né? Aqui tá errado. A Recopa foi esse ano. Conquistou em 2020 o seu primeiro título. E o Vasco não tem nenhum título, até porque quando o Vasco ganhou a Mercosul e ganhou a Libertadores, não tinha ainda a Recopa Sul-Americana, tá? Passou a existir esse título, esse troféu, a partir de 2002 para cá, tá? Rebaixamentos. Bom, aqui, infelizmente, todo torcedor do Vasco já sabe o que vai acontecer porque não tem comparação. O Vasco tem 3 rebaixamentos, tá? É o clube dentre os grandes aí que mais foi rebaixado na história do Campeonato Brasileiro. Em 2008, né? Foi rebaixado, jogou a Série B em 2009 e o Flamengo ganhou a Série A em 2009, tá? Em 2013 o Vasco foi rebaixado novamente, certo? Brigou ali com o Fluminense, com o Português e com o Flamengo para não cair e acabou caindo. E o Flamengo escapou nesse ano e ganhou também a Copa do Brasil. Em 2015 o Vasco caiu de novo, apesar de ter ganhado no início do ano o Campeonato Carioca, mas no Brasileiro infelizmente não vingou e acabou sendo rebaixado. Já o Flamengo não tem nenhum rebaixamento, certo? Em 95 muitos dizem que era para o Flamengo ter caído, mas não é verdade. Qualquer pessoa do regulamento daquela época sabe que não era para o Flamengo ter caído coisa nenhuma. Beleza? Então, realmente o Flamengo não tem nenhum rebaixamento. Pelo menos até hoje, até a data que eu estou gravando esse vídeo. Beleza? Então, para cá geral, ficou assim. Um massacre da equipe do Flamengo, né? do time do Flamengo. 8-1 para cima do Vasco. O único ponto conquistado pelo Vasco foi aqui na Copa Sul-Americana, né, na Mercosul, que ambos os times empataram aí, cada um com um título, né, e eles acabaram ganhando um ponto cada, certo? Se eu desconsiderasse aqui a Copa Mercosul como não sendo Copa Sul-Americana, ficaria 7-0 para o time do Flamengo, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo, certo? Pelo vídeo aqui, o Flamengo é maior. Mas o que é que acontece? O torcedor vascaíno tem todo o direito de achar que o Vasco é maior. E o torcedor do Flamengo tem todo o direito de achar que o Flamengo é maior, tá? Quem faz o time ser grande ou não é a sua torcida, beleza? Então, flamenguistas, zoem aqui nos comentários vascaínos. Vascaínos, se defendam dos flamenguistas. Zoem também da maior goleada que foi o Vasco que aplicou no Clássico. Enfim, tentem achar argumentos para os flamenguistas e os flamenguistas façam a mesma coisa, tá? Deixe seu like, comentem aqui embaixo sugestões para o próximo vídeo e se inscrevam no canal para ajudar a gente a crescer, beleza? É isso aí, pessoal. Forte abraço e tchau!